Eu assim, me lembro de dois, por exemplo. Foi uma casa que a gente listou em Fort Mood aqui, que a gente listou por 999 mil. E na época a gente até pensou que a gente ia pegar assim, vamos dizer, 1,15 pela casa, né? Que a gente listou um pouco mais baixo. Mas aquela casa a gente acabou vendendo por 300 mil acima do preço. Maurício aqui com o podcast Empreendendo na Gringa, mais uma vez entrevistando os brasileiros que vieram para o Canadá e tiveram a coragem de empreender e criar o seu próprio negócio. Hoje eu estou aqui com o Pedro Gomes, do Gomes Group, e obrigado. Eu queria saber como é que você está, Pedro? Tudo certo? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade aí, Maurício. Estou bem empolgado aí com o podcast. Eu que agradeço a sua participação. Antes da gente dar início, eu vou dar uma chamada aqui rapidinha dos nossos patrocinadores, no caso a Latin Launch, agência de marketing digital para brasileiros no Canadá. Se você tem um negócio e ainda não usa o poder da internet para aumentar suas vendas, ou se você até mesmo já tem um site, já tem uma social media e está insatisfeito com seus resultados, por favor, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar a resolver esse problema no www.latinlaunch.com. E agora vamos ao que interessa. Pedro. Eu sempre começo as entrevistas perguntando a mesma coisa. Quem é você na fila de embarque do avião? Sim, eu sou o Pedro Gomes, fila de embarque. Quando eu vim para o Canadá aqui foram meus pais, na verdade, né? A decisão foram deles. E então veio a família inteira aqui para o Canadá. A ideia, na verdade, só vou voltar um pouquinho para explicar como é que começou essa ideia. O meu irmão mais velho, ele morou na Austrália, na verdade, por um ano como exchange student. E a gente, na época, estava tentando vir para a Austrália, para morar para a Austrália, pegar um visa, só que demorou, assim, um bom tempo, uns 3 anos para a gente tentar conseguir vir para a Austrália, e a gente acabou desistindo, e a ideia foi do Canadá, porque na época a gente ouviu falar Canadá, qualidade de vida, segurança, educação, tudo. E eu lembro assim que veio um cara lá em casa, lá no Brasil, ele trouxe uma fita assim de VHS na época, que aí ele botou assim a fita e a gente estava vendo Edmonton, sabe? Aí ele mostrou uma fita de Edmonton, assim, eu lembro assim que a gente só via sabe o McDonald's sign, assim, o M? A gente só tava tudo coberto de neve, só tinha assim o M, assim, a gente falou, não, eu acho que Edmonton não é pra gente não. Aí a gente acabou vindo de Vancouver, né? O clima aqui e tudo, que é um clima mais quente, assim, de uma certa maneira. Então a gente acabou vindo para Vancouver mesmo. E a sensação, cara, eu tinha assim 12, 13 anos na época, então eu tinha muitos amigos lá e tudo isso, mas assim era um sentimento mais de excitement, sabe? Que eu estava sentindo, um novo capítulo na nossa vida. E eu acho assim, eu estava feliz pelos meus pais também, pela minha família, entendeu? Que era uma coisa que a gente estava tentando já há um tempo, entendeu? Largar lá tudo e vir para cá. Isso foi em 1996? Sim, 1996. Naquela época, assim, não tinha realmente muitos brasileiros vindo para cá, né? Então, realmente, assim, para a gente foi uma das primeiras famílias na época, assim, que estava vindo para cá. E aí, assim, a gente acabou conhecendo alguns brasileiros, comunidade brasileira, mas era bem pequena na época, assim, com certeza. E como era para o Pedro, em 1996, pré-adolescente, chegando no Canadá, sem saber falar inglês, eu imagino? Ou tu já tinha alguma experiência com isso? Não, isso eu não falava quase nenhuma palavra de inglês, então esse foi um pouco com certeza um evento assim um pouco traumático assim, porque chegar num país novo, não falar a língua, tem que se acostumar com a cultura, né? Várias outras coisas aqui. E assim a gente foi direto numa escola mesmo. A maioria não tinha muito imigrante nessa escola, sabe? Então era uma escola bem assim canadense mesmo.
mas a gente tinha ESL classes, né? Que são English as a Second Language. Então, essas aulas realmente me ajudou muito no começo. Mas, assim, realmente, assim, demorou um tempo, demorou, assim, 2 anos, sabe? Até eu começar a formar algumas amizades, né? Com o pessoal daqui, entendeu? Com certeza, com certeza. Devia rolar aquela zoação básica do accent no início, né? Todo mundo pegando no pé, porque não conhece. Com certeza. Uma coisa legal, assim, é que o pessoal começou a me chamar de Ronaldinho, de Romário, né? Romário na época. Aí Então, já era demonstração de amor, já é admiração. exatamente. Mas esse é um lance interessante, porque no Brasil, assim, futebol, assim, era um average player no Brasil, né? Eu cheguei aqui, pô, era um craque aqui. Pô, e então antes de ir pro próximo tópico, eu quero ir um pouco mais a fundo nisso, que Sim. isso é uma coisa que eu não tive a oportunidade de conversar ainda com pessoas que vieram mais novas para o Canadá. Normalmente eu converso com pessoas que já tinham um negócio no Brasil, vieram para cá e decidiram abrir um negócio aqui. Tu acha que por tu ter vindo muito novo para cá e ter vindo sem o inglês como uma primeira língua, tu acha que isso te prejudicou ou te ajudou dentro da tua carreira como real estate agent? Como real estate, entendi. Cara, com certeza, assim, o meu business em si, de real estate, assim, eu já tô nisso há 16 anos, né, fazendo real estate, mas, assim, nos últimos 4, 5 anos, eu notei uma diferença bem grande, assim, de brasileiros no meu business, entendeu? Então, com certeza, tendo a segunda língua, tendo português, com certeza me ajudou muito nessa área de real estate, né? Especialmente, assim, certas coisas, assim, que eu vou até fazer um webinar semana que vem, sobre, assim, comprar imóveis na planta, por exemplo, que é bem diferente do Brasil. Então, assim, tem muitas coisas, assim, que me ajudou e poder explicar os terms, assim, em inglês, né? Que normalmente o pessoal não entende muito certos termos, né? Que tem de real estate, entendeu? Então, assim, com certeza. Mas, assim, eu acho, assim, vir sem a língua, no começo foi difícil, sim, mas me fez que eu também fizesse amizades mais com canadenses e tudo isso no começo, entendeu? Para eu poder aprender a língua, aprender a cultura e tudo isso. Mas eu diria que, assim, isso seria uma das prioridades para quem estiver chegando aqui, para realmente focar no inglês, sabe? Sem dúvida. Com certeza. É que nem a pessoa querer trabalhar de real estate agent e não entender as taxas, não entender os agreements, todos os processos, né? Tu não fala aquela mesma língua do ambiente. Então, vamos aproveitar, já que eu não falei sobre a Gomes Group, eu gostaria que tu falasse, para quem ainda não te conhece, o que é a Gomes Group. Eu sei que ela existe desde 2005, né? Então, uma empresa que já está aí há mais de 15 anos no mercado. Conta um pouquinho pra gente por que a Gomes Group tomou o tamanho que ela tomou e por que ela é essa referência. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa sobre a tua empresa, eu vi que tu já foi Top 1 Producer Agent da Stonehouse em 2017, tu tá no Top 1% há alguns anos já, e eu vi que tu tá há mais de 10 anos no Top 10% Medallion Club Team. E eu queria entender um pouquinho melhor o que é isso. Pra gente que é leigo no real estate, o que significa esses achievements que tu tem? Ah, tá, obrigado. Esses achievements, assim, aqui a gente tem o Real Estate Board of Greater Vancouver, que nesse board a gente tem os 14 mil corretores que são active realtors nessa board, tá? E fora isso, também tem um outro que é o Fraser Valley Board. O Fraser Valley aí já cobre áreas assim, tipo Surrey, Langley, mas eu posso atuar em qualquer área, entendeu? É só que tem essa diferença aí de Fraser Valley Board e Real Estate Board. Então, assim, eu sou Top 10% Medallion Realtor, que são os 10% de todos os corretores em termos de produção, né, de vendas, de 14 mil corretores, entendeu? Greater Vancouver. E fora isso, assim, na Stonehouse em si, a gente tem uns 130 agents que trabalham aqui. É uma brokerage mais nova, que começou uns 3 anos atrás, a Stonehouse, mas eram amigos meus que são os donos aqui, então eu quis trabalhar com eles também. E a Stonehouse, assim, o que é legal da Stonehouse é que tem um team culture,
que é muito assim de colaborar um com o outro. Então, assim, tem vários timezinhos dentro da Stonehouse, sabe? Então, a cultura é mais essa cultura de collaboration, sabe? Então, assim, que eu acho muito legal, assim, eu já trabalhei para outros offices, mas o pessoal é muito assim, você sempre sente aquele ar assim de competição, sabe? Você tem que estar competindo com todo mundo, não sei o que, aqui todo mundo se ajuda, então tem uma cultura assim, muito newer agents que vem na brokers também, que querem pegar mentorship, coaching, então assim, eu tenho meu time que é dentro da Stonehouse, e o meu time, na verdade, ano passado a gente foi o número 1 time do Vancouver Board aqui para Stonehouse, entendeu? E nos últimos 3 anos Parabéns, a gente... Pedro. Parabéns. Obrigado, obrigado. Mas é isso. Pô, muito legal. E além desse trabalho em equipe, que eu tenho certeza que ele é fundamental, o que mais que conseguiu te proporcionar se destacar tanto no meio desses 14 mil agents? O que é o diferencial que o Pedro Gomes e que o Gomes Group tem que acaba levando vocês para frente, além desse trabalho em equipe? Sim, obrigado. Bem, só para explicar um pouquinho sobre mim também, meu background, os meus pais, eles eram corretores lá no Brasil também, tá? Então, isso já está assim no meu sangue, vamos dizer. Então, meus tios também são corretores lá no Brasil também. Então, eu já cresci nesse environment, sabe? Eu lembro, assim, novinho, já indo para o escritório da minha mãe, do meu pai, ficando lá, jogando, sei lá, videogame no computador, enquanto estavam trabalhando e tudo isso. Então, assim, eu tenho muitas memórias, assim, disso. Eles eram muitos bons corretores lá, e meu pai tinha a própria companhia dele lá também e tudo. E quando a gente veio para o Canadá, o meu pai acabou se tornando corretor também. Ele montou uma companhia, ele, na verdade, era não só corretor, mas ele era managing broker, ele era mortgage broker, ele fez todos os cursos assim que tinham de real estate na UBC, e ele montou uma empresa aqui também e tudo. Então, assim, a minha inspiração foi mais com meu pai, né, sempre, assim, tipo um mentor mesmo, e o meu irmão mais velho também, o Marinho, que a gente até trabalhou junto, e a gente teve até lojas aqui, roupas brasileiras também, que a gente fazia no Brasil e vendia aqui, então, assim, a gente montou lojas aqui também de roupas, e então, assim, a nossa família é sempre envolvida em small businesses, né? E, então, assim, para mim eu acho que foi aquelas qualidades de integridade, de character, né? De como é que fala? Work ethic, né? Não sei a palavra em português, mas tipo assim, tenacity, sabe? Que realmente que precisa ter nesse business, sabe? Aquele hustle, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença grande, porque o pessoal entra em real estate e pensa assim, o público tem uma imagem diferente de corretores, às vezes pensa que é easy money, né, que o pessoal, assim, tem muita gente que entra e trabalha part-time, então, assim, eu sempre fui fully committed e trabalhei, assim, duro mesmo para conseguir, entendeu, onde é que eu cheguei. E eu espero que eu respondi um pouco, mas se você quiser entrar mais em detalhes assim de o que eu ofereço assim, por exemplo, para sellers, né, para buyers, que são um pouco um diferencial aí também, eu posso te explicar um pouco sobre isso. Com certeza. Qualquer coisa que você quiser mencionar aqui, qualquer tópico que tu quiser entrar, Pedro, tu fica à vontade, que o espaço obrigado. é teu. Eu tô tentando ficar bem esperto aqui, porque eu tô sentindo que se eu não prestar atenção, eu vou sair dessa chamada com um apartamento novo. Então, eu tô vendo que realmente a história de vocês é muito interessante, né? É muito legal ver que esse sangue empreendedor correndo nas veias da família acaba meio que não te dando outra opção a não ser isso, sabe? Tipo, tu não consegue conceber que tu faria outra coisa a não ser investir no teu próprio negócio, na tua própria carreira. E o mais legal é que tu consegue atrair as pessoas ao teu redor para participar disso contigo, né? E todo mundo tem um resultado muito legal. Mas, Pedro, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, tendo em vista que você já foi top 1
seller, que você está no top 10% há mais de uma década. Eu quero saber, nesses 16 anos de atuação, qual foi o imóvel que tu vendeu que mais te marcou? Independente de ter sido o mais caro ou ter sido o primeiro, qual foi aquele que tu não esquece, assim, que tu lembra de detalhe por detalhe dessa ocasião? Eu assim, me lembro de dois, por exemplo. Foi uma casa que a gente listou em Portsmouth aqui, que a gente listou por 999 mil. E na época, a gente até pensou que a gente ia pegar, assim, vamos dizer, 1,15 pela casa, né? Que a gente listou um pouco mais baixo. Mas aquela casa a gente acabou vendendo por 300 mil acima do preço. Então, assim, com certeza, assim, isso foi uma coisa bem legal, assim, que os nossos proprietários, os sellers, realmente está muito feliz, a gente também por eles, que a gente, para te falar a verdade, foi uma coisa, assim, até para a gente, que foi um pouco, assim, de choque, mas a gente teve mais de 20 ofertas na casa e tudo isso. Assim, já aconteceu várias situações assim, mas não tanto uma coisa assim tão acima do preço, sabe? Que realmente foi uma coisa bem legal. Outra época também foi quando o governo adicionou esse Foreign Buyer Tax, que é uma taxa de 20%, né, para estrangeiro que está comprando aqui. E nessa época, quando aconteceu isso, causou muitos problemas, porque pessoas que não tinham PR ainda, por exemplo, que tinham botado uma oferta, vamos dizer, no pre-sale, uma coisa que eles compraram na planta, entendeu? Que ainda não fechou o negócio, eles foram afetados por isso. Então, na época, não importaria se a gente já tivesse uma oferta feita ou não. Se você já tivesse uma oferta feita, o negócio era no closing, entendeu? Se no closing você não tiver o PR, você teria que pagar 20% de Foreign Buyer Tax. Então, teve muitos deals, assim, que acabaram collapsing, assim, né? Caindo mesmo, porque se você for pensar 20% de taxa no imóvel, é muita coisa, entendeu? Então, assim, eu lembro de que eu tinha um cliente que ela tinha comprado 2 pre-sales, que a gente conseguiu vender antes dela, que ela não tinha o PR ainda, então a gente conseguiu vender antes dela fechar o negócio no lawyer, que a gente chama de assignment, que a gente vende o contrato em si para um outro comprador, entendeu? Então, isso foi uma coisa bem legal também, que eu consegui salvar ela aí de porque ela ia perder o depósito também, entendeu? Se ela não conseguia completar e pagar esses 20%, ela ia perder o depósito dela, entendeu? E tu comentou duas coisas muito interessantes, que são, a primeira é essa taxa para imigrantes, que muita gente não sabe como ela funciona e a maioria das pessoas entende errado como ela funciona. Eu não sei se tu quer entrar um pouquinho nisso agora, mas tem diferença para a pessoa que tem, por exemplo, porque aqui a gente tem um imigrante que está estudando e trabalhando, a gente tem um imigrante que tem a residência e a gente tem um imigrante que já atingiu a cidadania. Como essa taxa ela difere nessas 3 ocasiões? Cara, para simplificar assim, eu não recomendo ninguém comprar nada aqui se não tiver o PR, entendeu? Então, assim, realmente, você pode até comprar uma coisa assim sem o PR, e, por exemplo, uma coisa que você compra na planta, entendeu? Que não vai completar, vamos dizer, daqui a 2 anos, 3 anos, entendeu? Porque aí você vai, como é que fala? Hope, né? Hope que você vai receber o PR in time. Mas, assim, realmente eu não recomendo, que é muito estressante e é muito risco também, entendeu? Então, assim, eu acho que antes de qualquer coisa tem que esperar ter o PR. Assim que você tiver o teu PR mesmo, você e várias coisas também, não só é a taxa de 20%, por exemplo, se você não tiver o PR, você vai pagar 20% extra em taxas, né, do valor do imóvel, que é a Foreign Buyer Tax, e fora isso, você ainda vai pagar uma outra taxa adicional, que tem muita gente que não sabe disso, mas que é o Property Transfer Tax, entendeu? Que é uma outra taxa em cima desses 20%. E fora isso, a entrada que você vai dar no imóvel, você tem que dar no mínimo uns 35% de entrada, se você não tiver o PR, entendeu? Mas quando você pega o PR, aí você pode dar 5% só, entendeu? Então já faz uma diferença enorme. E você não vai pagar esses 20, 25% de Foreign Buyer Tax, entendeu?
Então, assim, tem Total. muito benefícios nisso, né? Com certeza. E é interessante que tu falou do pre-sale, né? Que no Brasil a Uhum. gente chama do comprar na planta. Isso é uma coisa que tu já vem trabalhando há anos, é uma coisa que tu implementou recentemente, porque eu não estudo muito esse mercado aqui no Canadá, mas eu vejo muito pouco desses pre-sales de terrenos imobiliários, de apartamentos, de casas, e no Brasil isso é uma coisa muito comum. Inclusive é a Uhum. forma que a maioria das pessoas compra apartamento hoje em dia no Brasil. Qual é a Uhum. diferença dessa estrutura lá e aqui, e por que isso é benéfico, principalmente para os imigrantes brasileiros? Assim, Eu sei que tu vai eu, dar eu, eu sei que tu vai dar um webinário sobre isso, então eu estou te dando aqui o gancho para já fazer obrigado. o jabá do webinário. Bem, assim, eu saí do Brasil bem novo, né? Então, assim, eu não conheço tanto o mercado brasileiro em termos, assim, mas que as pessoas me falaram, né, é que eu conheço, é quando você compra na planta lá, uma das coisas é que você já começa a pagar, né, o mortgage, né, do começo, né? Então, aqui, a diferença aqui é que você só bota um depósito por enquanto, então você pode botar um depósito isso também a gente pode negociar com o developer também, entendeu? Mas, assim, o depósito pode ser entre 5% até, às vezes, assim, 20%, sabe? Depende, assim, quanto tempo o projeto vai ser terminado, entendeu? Então, mais longe o projeto, mais depósito, normalmente, eles querem para segurança, né? Mas isso aí também dá para a gente negociar, mas vamos dizer em torno de 5 a 10% de depósito. Aí você só bota isso e você não faz nenhum pagamento, nada, entendeu? Até o negócio estiver fechado, que a gente chama de closing date, que quando você tem que ir no advogado, entendeu? E assinar tudo. Então, esse closing date pode ser daqui a 2 anos, vamos dizer, entendeu? E o legal do pre-sale aqui é que você compra no preço de hoje também, entendeu? Então, você está pagando o preço de hoje e, sei lá, daqui a 2 anos, do jeito que o mercado é aqui, você já está fazendo uma graninha boa, entendeu? Então, pode ser, sei lá, 100 Com mil dólares certeza. aí, você já fez, entendeu? Então já é lucro que você está fazendo. Outra coisa legal do pre-sale é que tem esse lance de assignment também, que você não toda construtora deixa você fazer assignment, mas isso também é outra coisa que a gente pode tentar negociar na hora que a gente fazer o contrato. Mas assim, o assignment te dá o direito de você poder vender o contrato em si para um outro comprador antes do close, entendeu? Então Hum, você está fazendo um profit em cima disso, entendeu? sim. Vai ter alguns outros custozinhos com isso, que você tem que pagar um assignment fee para o developer, que é custos de administração, né, essas coisas assim, que normalmente é em torno de 1 a 3% para o developer. E fora isso, vai ter algumas comissões também que você teria que pagar para o corretor, entendeu? Porque o corretor vai ter que achar um outro comprador para você, entendeu? Mas fora isso, você ainda pode fazer um bom lucro nisso. A única coisa que tem que ficar um pouco ligado com isso é que a renda que você fazer, o profit que você fazer, você vai ter que declarar isso no teu income tax, entendeu? Então você vai Com contar como certeza. renda. Então tu vai pagar taxa em cima disso também, entendeu? Mas de toda forma ainda funciona Uhum. tanto para a pessoa que quer comprar o seu imóvel por um preço mais acessível, quanto para a pessoa que quer investir, né? Então é bem Exatamente. interessante ver isso. Pô, muito Exatamente. legal. E agora eu quero te perguntar, nesses 16 anos de carreira, Uhum. teve alguma coisa que tu viu que era muito difícil dentro do teu mercado, que era com certeza o teu principal desafio dentro do mercado? Por exemplo, alguns mercados, o principal desafio é a concorrência que joga o preço lá embaixo e tu tem que brigar por preço. Alguns outros mercados, é o público-alvo que é muito pequeno. No caso de vocês, dentro da Gomes Group, conseguiu identificar qual é o maior desafio que vocês têm como real estate agency? Uhum. Cara, essa é uma boa pergunta. Eu estou tentando pensar aqui assim. Assim, em relação ao mercado em si, cara, é realmente o que você falou, né? Então, o mercado sempre está mudando, entendeu? Então, assim, os desafios vão estar lá. Eu acho que é só você tem que só se adaptar, né, ao mercado e rápido. Então, assim, o mercado que a gente tem agora, na verdade, não é um mercado muito bom para comprador de uma certa maneira, tá? Porque é muito competitivo, tá? Especialmente se você estiver querendo comprar casa.
quando eu falo casa, eu falo detached house, né? São essas casas mesmo separadas. O detached market, por exemplo, está muito, muito aquecido, tá igual o mercado como a gente teve em 2016, que tem esse lance de multiple offers em tudo, e tem, assim, pessoas vindo sem nenhuma condição no contrato, que a gente chama de all cash offers, e muito over asking price também, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, estava conversando com uma corretora aqui também, que ela é uma das top agents aqui, ela falou que teve que fazer 25 ofertas no último mês para, sei lá, 5, 6 compradores que ela tinha, né? E ela perdeu todas as ofertas, entendeu? Então, assim, é um mercado bem difícil, mas é um mercado que você precisa realmente de um corretor que tem muita experiência como lidar, né, com essas multiple offers também e como ganhar elas também, entendeu? Então, assim, isso eu diria que agora no mercado atual, realmente, se você estiver pensando em comprar uma casa, uma detached, você pode continuar tentando e tudo, né? Até vai ser uma que você vai conseguir. Só que, às vezes, pode ser que você queira esperar um pouco, né? Para ver o que vai acontecer. Porque, normalmente, como tem uma inflação dessa, assim, uma valorização, vai ter algum tipo de correction vindo aí, né? No futuro. Mas, assim, os juros continuam muito baixos. Então, o pessoal, em geral, o mercado em geral, assim, tem muita gente comprando e o inventory, né? O inventory está muito baixo. Então, a supply and demand. Então, por isso que os preços continuam subindo, né? Isso é um outro desafio quando tem low inventory. A gente tem que ficar um pouco mais criativo e fazer outros tipos de campanhas, né? Marketing campaigns que a gente faz. Se a gente tiver um comprador, por exemplo, que está olhando numa área assim específica, a gente faz cold calling para aquela área, a gente manda mail outs, falando que a gente tem um comprador procurando aquela área, a gente olha para expired listings, terminated listings, são listas que não venderam, vamos dizer, sei lá, alguns anos atrás, quando o mercado não estava indo muito bem, então a gente entra em contato com esses sellers e tenta fazer um private deal, sabe, para esses buyers. Então, assim, tem algumas coisas assim que a gente tem que ficar mais criativo nesse mercado, e é o que a gente faz normalmente. Então, a gente não fica só esperando as listas entrarem, entendeu? Porque todo mundo está na fila também fazendo a mesma coisa, entendeu? Só captando lead, esperando que alguma coisa aconteça, né? Exatamente. Então, eu consigo ver que tu tem vários sistemas implementados dentro da tua empresa. E eu queria te perguntar se esses sistemas, eles foram todos desenvolvidos ao passar do tempo com a tua experiência, ou além, obviamente, da tua família, tu teve algum tipo de mentoria que fez muita diferença na tua vida? Algum tipo de curso, ou algum tipo de mastermind que tu sentiu que aquilo ali te levou para o próximo nível? Sim, cara, assim, eu fiz o curso do Tony Robbins, né? Se você conhece o Tony Robbins. Sim. Fiz o seminário dele também. Eu e meu irmão, o Marinho, a gente foi para Califórnia lá e ele teve um 3-day intensive course lá que realmente me ajudou a pegar mais claridade em setting goals, sabe? O que é visões, né? Para o futuro e assim, esse curso me ajudou muito. Fora isso, assim, em termos de mentorship, eu já, no começo da minha carreira, eu trabalhei com 2 top realtors também no começo, entendeu? Então, nos primeiros 5 anos no business, eu fiquei só com esses top realtors também, entendeu? Trabalhando com eles e tudo. E aí eu aprendi, né, com certeza, e aprendi mais rápido e tudo isso. E um dos meus mentores, que foi o segundo cara que eu trabalhei, ele era muito profissional, ele fazia tudo assim by the book, sabe? Então ele tinha muitos skills assim e eu fui aprendendo com ele isso, como lidar com clientes e todo tipo de coisa, né, que tinha. Mas ele era um pouco old school, assim, ele era um cara mais velho e tudo, então, assim, eu comecei a usar a experiência dele, aí eu comecei entrar mais para o lado de tecnologia e marketing para começar a ganhar mais, entendeu? E isso me ajudou, com certeza. Fora isso, assim, em termos de mentores, eu fiz também um coaching, que é do Tom Ferry Coaching, que é um
coach nos Estados Unidos, só ligado para real estate mesmo. E eu fiz o curso deles por um ano e eu tinha um coach também, entendeu? Então, toda semana ele kept me accountable, né? E isso me ajudou muito também a como é importante ter esse lado de accountability também, entendeu? Com certeza. Eu acho que é mais ou menos isso. Fora isso, assim, foram coisas que eu fui realmente, assim, researching e fui fazendo eu mesmo todos os tipos de sistema. Eu peguei muito material do Tom Ferry e tudo isso para me ajudar. Mas, assim, seminários de real estate, eu estou sempre indo nos seminários, entendeu? Sempre self-improving, né? Quando eu estou dirigindo, eu estou sempre escutando como é que fala? Audible, né? Então, isso tudo me ajuda mesmo, com certeza. E eu imagino que tu consiga, inclusive, ver isso na tua realidade, no teu dia a dia, que toda a indústria tem os dinossauros da indústria, que são aquelas pessoas que estão há muito tempo e que sempre foram muito bem sucedidas, mas hoje, mais do que nunca, com a entrada da tecnologia, muitas vezes por a pessoa achar que ela não precisa daquilo, ela acaba ficando para trás, porque vem pessoas novas, inovadoras como tu, que implementam tecnologias e acabam passando voando, porque o alcance que tu tem, principalmente com a internet, é infinitamente maior, né? Tu consegue estar em 20, 30, 50, 100 lugares ao mesmo tempo, enquanto aquele cara lá, mais antigo, mais tradicional, está em apenas um lugar. Com certeza, com certeza. Eu vou te falar a verdade, assim, também, que é uma coisa, assim, não é uma coisa confortável para muitas pessoas, né? E até para mim, qualquer pessoa. Eu acho, assim, o mais que você practice e get out there, né? Com certeza vai ficar mais fácil, né? Como qualquer outra coisa. Então, assim, isso é uma coisa que tem uma percentagem muito pequena, assim, de corretores que estão fazendo vídeos também, hoje em dia, entendeu? Então, continua assim, está aumentando esse número, mas continua um número bem, bem pequeno, sabe? Então, acho que eles não estão utilizando muito vídeos, especialmente. Eu comecei a fazer para todas as minhas listas, eu faço property listing videos também, entendeu? Então, isso... E deixa eu te perguntar, Pedro, tu começou a fazer esses vídeos a partir do momento que a pandemia e a quarentena entrou em vigor, ou tu já fazia isso antes? Cara, eu já fazia antes, mas não com a frequência que eu estou fazendo agora, entendeu? Então, com certeza, a pandemia me ajudou a get out of my comfort zone, entendeu? Para fazer esses vídeos. Com certeza. E tu tem visto retorno nisso? Tu acredita que isso é uma coisa que faz diferença pro teu negócio? Muito, muito grande, cara. Eu acho que realmente, assim, vídeo é number one in this business. Pelo menos em real estate, assim, porque o pessoal quer ver, né? Quer ver as casas, quer ver... Então, assim, realmente, a gente é, tipo assim, lucky, né? De estar numa indústria dessa de real estate aqui, que pode mostrar também casas lindas, coisas bonitas que o pessoal quer ver também, entendeu? Então, eu acho que é uma das melhores formas, realmente, para isso. E tu acredita que essa foi a maior alteração que a pandemia trouxe para o teu modelo de negócio, ou teve outras coisas que a pandemia também trouxe que tu teve que te adaptar, além da própria visita presencial, etc.? Eu diria que sim, cara, que assim, desde a pandemia realmente, assim, porque tudo virou, né, para até networking, assim, você não pode ir num evento, assim, eu era parte de networking aqui e, por exemplo, da Tri-City Chambers e tudo isso, então, assim, tudo agora tem que ser online, entendeu? Tem que ser no Zoom, então, isso foi uma das mudanças principais para mim e como eu te falei, eu estou fazendo esse webinar aí essa quinta agora e, por exemplo, só para te dar uma ideia, esse webinar a gente já tem, eu acho que 60 pessoas registradas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem um need realmente grande, né? Especialmente, e a gente está focando na comunidade brasileira também, que é outra coisa também, assim, que eu realmente, assim, e eu até, como é que fala, gosto muito da tua iniciativa, em fazer isso, porque é uma coisa que, esses podcasts, que é uma coisa que eu também, assim, estou mais envolvido com a comunidade hoje em dia, eu estou tentando, assim, ajudar
a nossa comunidade o máximo que eu puder, tipo assim, giving back, sabe? Agora que realmente eu atingi um nível assim de sucesso, né? Com certeza. E é muito legal isso, porque eu trabalho com vários donos de negócio que às vezes eles têm uma percepção um pouco errada disso. Porque, por exemplo, no teu negócio, tu pode fazer um webinário agora, que tu vai fazer agora dia 18, certo? 18, Quinta-feira, 18 de fevereiro, e tu vai conseguir receber ali 50, daqui a pouco 100 pessoas. E muita gente tem uma visão um pouco ultrapassada, na minha opinião, que é, eu tinha 100 pessoas, mas dali só saiu um comprador. A taxa de conversão é muito pequena dessas pessoas. Só que o que a pessoa não visualiza é que se não tivesse essa ferramenta, talvez ele teria que dar aquele mesmo discurso, aquela mesma palestra, 100 vezes, uma vez para cada pessoa presencialmente. Enquanto dessa forma tu consegue mandar tua mensagem para todas as pessoas que estão interessadas, inclusive tu consegue trazer pessoas que não conseguiriam chegar até ti, seja por motivo de schedule, de distância ou por preguiça, que às vezes acontece, e tu acaba levando a tua mensagem para todas essas pessoas e no fim só as que estão mais interessadas realmente vão entrar em contato contigo. Então economiza o teu tempo, tu atinge mais pessoas e acaba tendo mais retorno com um esforço relativamente menor, que eu acho muito legal. Então, com certeza. Por isso que a gente vai conversar depois também mais. Com certeza, com certeza. Se tem uma coisa que a gente entende aqui é fazer o webinário, porque é a fórmula do sucesso. A gente acredita, a gente segue uma filosofia que se chama fórmula de lançamento, que já é bem conhecida no Brasil e nos Estados Unidos, que é o Launch Formula, que é como a gente faz lançamentos. E é engraçado como isso se enquadra muito bem no mercado imobiliário, né? Porque, inclusive, existem lançamentos de imóveis, lançamentos de propriedades. Mas agora, parando de vender o meu serviço aqui e voltando para a tua história, eu quero saber, a gente conversou um pouquinho sobre os sistemas da tua empresa, agora eu quero saber dos sistemas do Pedro. Como que é a tua rotina, como que é o teu 80-20? Como que é o teu dia, quais são as coisas que tu sente que fazem diferença para ti, que são as coisas que se tu fizer no teu dia, tu vai ter um dia bom, tu vai ter um dia produtivo, e quais são as coisas que tu acabou tirando da tua vida porque tu sentia que te atrapalhava como empreendedor? Sim, sim. Cara, assim, uma coisa importante, assim, porque na pandemia muitas pessoas acabaram ficando trabalhando de casa, né? E para mim, assim, pessoalmente, eu tenho que me vestir e me vestir bem e vir para o escritório, entendeu? Então, isso eu acho que eu até tentei trabalhar um pouco de casa, mas realmente, assim, vindo para o escritório e só, por exemplo, como é que fala? Estando ao redor de outros corretores aqui no escritório, entendeu? Conversando com eles, como é que está o mercado e tudo isso. Então, assim, sempre nesse environment, eu acho que isso faz uma mudança grande, com certeza. Outra coisa que eu acabei de fazer, que está me ajudando muito com o meu business, que eu contratei um marketing assistant, mas, assim, admin marketing, né? Que, assim, em termos de graphic design, então, assim, a gente está começando a realmente focar mais no social media e fazendo vários tipos de marketing, de templates, essas coisas assim. Fora isso, também eu normalmente, assim, eu tento focar, pelo menos, assim, por exemplo, esse Tom Ferry, coach, ele tinha uma fórmula que ele falava assim, 5-5-4. Então, assim, se você focar em 5 conversas, né, por dia, são pessoas que você já conhece, então pode ser pessoas da tua database, e conversar com eles sobre real estate, né, 5 pessoas que você já conhece, 5 pessoas que, por exemplo, são new contacts, entendeu? Que seria new conversations. Então, isso aí pode ser outros tipos de, por exemplo, eu tenho websites que eu recebo muitas leads dessas websites também. Então, pode ser following up with those leads, né? E 4 seria 4 appointments, então 4 appointments per week, né? Normalmente seria um bom goal, ou one appointment a day, entendeu? Então eu tento ficar mais de one appointment a day. Então, assim, para mim foi fazendo todos, assim, o que eu fiz para mim real estate tem vários tipos de lead generations, né? Então, assim, tem mais de 20, entendeu? Então, assim, tem que escolher as coisas que vão mais com a tua personalidade, entendeu? Coisas que você gosta de fazer também. Então, assim, eu foquei... Hoje em dia eu tenho
sei lá, mais de 5, 6, né, lead generation sources, mas no começo, foca em uma, duas. Então, assim, em vez de fazer um monte de coisa de uma vez, realmente focar uma, duas ou três tipos de lead generations e fazer bem e fazer consistente, né? A palavra realmente que você já deve ouvir muito também é ser consistente o que você está fazendo, entendeu? E committed. Então, assim, tudo que eu faço assim com excelência, entendeu? Então, não importa qual for o tipo de task, eu vou sempre ser o mais detail-oriented as possible e tentar, assim, realmente entender como é que funciona e tentar master, né, esse tipo de lead. Depois que eu tiver master, aí eu vou focando em outros tipos, entendeu? Em vez de fazer um monte de coisa de uma vez, porque eu acho que isso que acontece com muitos corretores que entram na indústria, ficam muito perdidos, sem direção, e fica tentando fazer um monte de coisa de uma vez só, entendeu? Então, eu acho assim, focando em certas atividades e também, pelo menos 2 horas por dia, focando mais só em prospecting mesmo, né? Que é a parte desse 554 que a gente foca assim. Normalmente a gente faz time block, né? Que a gente bloqueia um tempo para só fazer calls, né? Perfeito. Então, além de toda essa persistência, foco e proatividade para ser o melhor, eu vejo também que tu gosta de trabalhar muito, como tu falou, do foco em blocos. Porque tem gente que gosta de espalhar as tarefas em pequenas tarefinhas para tentar fazer mini intervalos, e eu funciono dessa forma também. Eu sou muito mais produtivo se eu defino, por exemplo, o bloco da manhã eu vou fazer prospecting, o bloco da tarde eu vou fazer a parte operacional, e assim eu sinto que rende muito mais também, e eu acho bem legal tu trazer isso para a conversa. Agora eu quero te perguntar, qual é o mito da tua indústria? Qual é a mentira que todo mundo acredita dentro do mercado imobiliário canadense? Que toda vez que tu leva alguém para conhecer um apartamento ou uma casa, tu tem que explicar para a pessoa: não é assim, ó, a verdade é isso aqui. Qual é esse mito? Cara, um mito assim que eu te falei já é assim, em relação a gente como corretor, que o público pensa realmente que a gente porque tem esses shows aí na televisão, né? Todos esses shows aí de real estate, vendendo os corretores aí vendendo casas de, sei lá, 20, 30 milhões. Então, assim, as coisas não são assim, com certeza. Então, não é easy money, como muitas pessoas pensam. Se você quiser fazer esse trabalho mesmo, você tem que fazer full time, overtime, né? Qualquer tipo de other small business. Então, assim, eu acho que essa percepção do público que, infelizmente, não sei se é todo mundo, claro, mas, assim, eu sei que tem uma percentagem grande de pessoas que pensam que é easy money, né, per se. Isso aí eu diria que é um mito, que pela minha experiência não foi o meu caso e de muitos outros. Mas, assim, em termos de um imóvel, assim, uma coisa assim que o pessoal se confunde muito é esse lance de entrada, assim, de down payment, sabe? O pessoal pensa que eles ficam muito confusos, assim, qual é o mínimo down payment, sabe, que precisa para comprar uma casa. Então, assim, tem muitas vezes as pessoas não estão muito informadas nisso. Então, assim como eu já te falei, só para o pessoal que está ouvindo, se você tiver o pior, o mínimo é 5%, e os 5% são até $500 mil, tá? Se o preço for acima de 500 mil, aí o restante desse valor seria 10%, tá? Então, vamos dizer, seja um imóvel de 600 mil, você vai 25 mil até 500 mil, né? Aí o restante vai ser 10 mil, né? Que é 10% de 100 mil. Entendeu? Perfeito. Então, o down payment seria o mínimo, seria 35 mil, se fosse um imóvel de 600 mil, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que realmente pega muito. Eu acho assim, fora isso, eu acho que assim são os custos em si que o pessoal não entende muito. Então tem outras pessoas, uma coisa que o pessoal pensa assim que, por exemplo, eu só tenho 5% por enquanto, eu vou salvar, vou continuar salvando para chegar até uns 20%, entendeu?
Porque quando você tem 20%, tem outros benefícios que você não paga um seguro, que a gente chama de seguro de mortgage, que tem um premium nisso, tá? Uhum. Esse seguro é para proteger o lender, o banco em si, em caso você não consiga fazer os seus payments, então o banco estaria protegido. Se você tiver 20% de entrada de down payment, você não precisa pagar esse seguro. Então, claro que você vai salvar mais dinheiro de uma certa maneira. E outra coisa, você pode fazer uma amortização do mortgage, você pode fazer 30 anos em vez de 25 anos. Então, seus payments vai estar mais baratos. Barato, né? Porque você vai pagar mais interest também, né? Mais juros. Mas, assim, em relação a isso, o que eu mostro para o pessoal são os stats, os market stats. Então, assim, no mínimo, cara, as coisas aqui sobem pelo menos 5% ao ano, sabe? Vai ser bem conservative. Então, assim, se você for pensar e você tentar salvar 5% todo ano para chegar a 20% e você está pagando aluguel e tudo isso, não faz sentido, sabe? Quando tu faz mesmo a matemática, você vai ver que está perdendo muito dinheiro. Então, assim, o que eu falo vamos dizer, mesmo se você não estiver comprando para morar, como principal residence, pensa comprar talvez como um investimento, entendeu? Que eu já ajudei brasileiros assim, por exemplo, que moram em downtown, mas que não quer sair de downtown, mas não consegue afford, né? Em downtown, acaba comprando assim. Eu tive um brasileiro que eu vendi um apartamento aqui em Coquitlam como investimento, ele alugou alguns anos, entendeu? Fez uma graninha, aí ele acabou comprando um apartamento mais perto de downtown, foi em Vancouver East. Ainda não foi downtown, mas já está chegando mais perto. Mais próximo. Mais próximo. Então tem que começar realmente em algum lugar. Assim, o meu primeiro imóvel eu comprei do meu irmão mais velho, o Marinho, e ele me ajudou sendo um co-signer e tudo isso, entendeu? Que na época nem tinha muito crédito. Eu tinha 24 anos por aí, e na época eu estava em dívidas, e ele falou para mim, olha, eu estava com medo, claro, ele falou para mim assim, esse é o melhor jeito de você pagar as suas dívidas, entendeu? Então, assim, é um outro tipo de pensamento. Que ano que foi isso, Pedro? Que ele falou isso? Eu tinha 24 anos por aí, acho que foi em tem que fazer a matemática aí, mas eu tô com 37 agora, não sei. Então, mais de 10 anos atrás. De lá para cá, quanto valorizou esse imóvel em porcentagem? Cara, esse imóvel na época eu vendi por uns... esse imóvel deve ter dobrado, deve ter uns 300 mil, assim. Em 10 anos, dobrou o valor do imóvel. Dobrou, com certeza. Então, assim, eu comecei num imóvel assim, aí hoje eu já vendi, comprei uns 6 imóveis, mais ou menos, entendeu? Mas tudo assim, comecei com condo, e depois fui para uma townhouse, aí você vai subindo, entendeu? Mas tem que começar em algum lugar. Eu acho outra coisa, assim, que eu vejo muito com brasileiros, é uma mentalidade, assim, de casas, querer casa, sabe? Detached house. Que eu acho que vem do Brasil, tá acostumado. Então, assim, infelizmente, assim, quando eles veem a realidade aqui, é a realidade, entendeu? Então, assim, normalmente sempre falo, tudo bem, não dá para comprar uma casa, mas começa pelo menos num condo, entendeu? E depois você vai subindo, vai fazendo um dinheirinho aí, você, sei lá, daqui a uns 5 anos, 10 anos, você já pode pensar em comprar uma casa. Com certeza. Pô, gostei muito, Pedro. Eu queria te perguntar agora se tem algum empreendedor brasileiro que tu segue aqui no Canadá, que tu admira, que tu se inspira. Eu imagino que teus pais sejam uma grande fonte de inspiração. Se tu quiser usar eles como referência, eu gostaria de saber o nome deles, mas se não, queria saber quem que tu segue aí, que tu acompanha o trabalho. Cara, o meu irmão, o Marinho, né, que ele é um dos meus mentores também. Ele, na verdade, ele virou developer lá em Squamish, na verdade. Então, ele está indo muito bem lá. Ele fez... ele não tinha experiência nenhuma de real estate, assim. Ele começou com 6 townhouses, assim. Comprou uma empty land, vendeu essas 6 townhouses. E hoje em dia ele está vendendo projetos lá de 100 units, sabe? Squamish, então downtown Squamish. Sim. Então ele já vendeu uns 3 projetos grandes lá. Então ele é uma pessoa assim, se o pessoal não conhece, vale a pena. O nome dele é Mário Gomes. De Squamish. Mas assim, cara, fora isso, assim,
Eu gostaria de falar que tenho, mas eu acho que agora eu vou começar a te follow aí, você. Muito obrigado. Eu tô trabalhando muito ainda para conseguir dar início à carreira que vocês têm, porque eu ainda sou um empreendedor júnior, né? Com apenas 3 anos de empresa, vocês já têm muito mais história. Outro cara legal, assim, é o Marcos Soares, não sei se o pessoal conhece, mas ele foi um dos pioneiros aqui de jiu-jitsu, né? De Brazilian Jiu-Jitsu aqui no Canadá. Hoje em dia ele tem várias academias aí. Ele foi uma das primeiras pessoas que a nossa família ficou bem perto, assim. Eu vejo ele como um tio hoje, tudo isso também. Ele é uma pessoa muito legal. Então, Marcos, ele chegou aqui na mesma época que a gente chegou também. Tu lembra qual é o nome da academia do Marcos? Cara, é Marcos Soares mesmo. Marcos Soares. Marcos Soares. Se botar no Google aí, você provavelmente vai ver. E vale a pena, assim, se o pessoal estiver pensando em fazer, né? Jiu-jitsu e tudo. É uma pessoa bem legal. Perfeito, Pedro. E quem quiser comprar uma casa, como é que a pessoa faz? Como é que ela te encontra? Como é que ela busca mais informações? Por favor. Sim. Cara, só pode me ligar. Meu número é 778-999-7325. 778-999-7325. Ou no social media também. Vocês podem me achar lá, Pedro Gomes Realtor, né? Eu estou no Facebook, no Instagram e LinkedIn. Ou gomesgroup.ca, gomesgroup.ca, Gomes com S, né? Gomes Group. É o website. Perfeito. E eu vou colocar todos os links aqui abaixo para quem quiser acessar de forma mais rápida, só clicar ali e conhecer o trabalho do Pedro. Então, Pedro, muito obrigado pelo teu tempo, adorei a conversa. Obrigado. Aprendi muito. E agora a gente vai encerrar essa transmissão aqui, desligar a gravação e eu vou ali comprar o meu apartamento com o Pedro. Valeu, pessoal. Abração. Tchau e até mais. Tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Empreendendo na Gringa. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos podemos fortalecer ainda mais a nossa comunidade de brasileiros empreendedores. Beleza? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima!